Olá pessoal, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para apresentar uma redação nota 1000 no Enem 2013 de um ex-aluno meu. O tema, sabemos que foi Efeitos da implementação da Lei Seca. Eu vou apresentar o texto parágrafo a parágrafo. Vou fazer uma análise global de como o texto se foi construindo, quais foram as estratégias e depois eu vou comentar as competências. Em cada parágrafo eu vou indicar a competência e vou falar como o candidato foi em cada uma das 5 competências do Enem. Aqui na introdução nós temos, com o surgimento da Lei 11.705 de 2008, denominada Lei Seca, os números estatísticos do atendimento hospitalar de vítimas de acidentes e de vítimas fatais, dentre outros atrelados ao assunto, diminuíram significativamente, o que demonstra bom prognóstico. Por isso, intensificar a fiscalização, as campanhas de conscientização e, principalmente, a não omissão dos cidadãos e do governo frente a tal questão é essencial para a obtenção de resultados positivos relativos à implantação da lei seca no Brasil. Podemos ver, evidentemente, que o candidato articulou seu texto em duas frases. A primeira termina aqui em prognóstico e a segunda em Brasil, o que já é um bom augúrio, já é algo muito positivo, tá? Até porque todo parágrafo deveria ter no mínimo 2 frases. Eu destaco ainda as estratégias argumentativas. Exibo aqui primeiro a chamada frase tópico. A frase tópico consiste na apresentação do assunto em uma frase. Na verdade, é uma paráfrase do tema. A frase tópico está aqui em negrito. Sendo direto, o sujeito é os números estatísticos do atendimento hospitalar de vítimas de acidentes e de vítimas fatais, dentre outros atrelados ao assunto. O verbo diminuíram, o predicado, significativamente com o surgimento da Lei 11.705 de 2008, denominada Lei Seca. Nesta oração, eu tenho a chamada frase tópica, eu tenho o assunto apresentado. Então, aqui o candidato está dentro do tema. Destaco ainda, na primeira frase, a oração, o que demonstra bom prognóstico. Essa oração comenta a primeira oração. A primeira oração, que é a frase tópico, evidentemente, fala-se que a lei seca fez diminuir o número de vítimas fatais, o número de acidentes, tá? Até mesmo, evidentemente, se diminuíram as vítimas fatais e se diminuíram os acidentes, diminuíram também as estatísticas referentes ao atendimento hospitalar. Esse é o tema apresentado. Em o que demonstra bom prognóstico, eu tenho um comentário. Esse o aqui é um pronome demonstrativo, que retoma tudo o que foi dito antes. Esse que é um pronome relativo, que se refere a o. Demonstra bom prognóstico é o predicado. Bom prognóstico é o tal do comentário. Eu tenho uma tese. Tema e tese numa frase apenas. Numa frase e em 2 orações. Brilhante aqui a construção. E eu ainda destaco um terceiro momento da introdução. Nesse terceiro momento eu tenho a segunda oração. A segunda frase, terceira oração. Nesta segunda frase, existe uma indicação, o candidato indica aquilo que ele vai fazer durante a dissertação. Tá? Na verdade, ele indica que ele vai debater o problema e ainda vai propor soluções. Esta foi a introdução e agora eu falo rapidamente sobre cada uma das competências avaliadas na redação do Enem. Destaco aqui a competência 1. Correção gramatical. Não houve deslize. Regência, concordância, pontuação, crase, acentuação. Não houve nenhum problema gramatical. Na competência 2, eu destaco o uso da frase tópico. Dentro da primeira frase houve 2 orações. Vimos a primeira das orações foi a chamada frase tópico. E ainda a segunda oração da primeira frase foi, evidentemente, a apresentação da tese. Muito bem. Falando das competências 3 e 5, nas competências 3 e 5 eu tenho aqui o que está em negrito, a segunda frase de Por isso até Brasil. Houve uso parafrástico da coletânea,
Tá? Até mesmo porque se fala da lei seca e a coletânea apresentava a lei seca. Fala-se, essa paráfrase está na referência à diminuição de atendimento hospitalar, diminuição do número de vítimas e diminuição ainda do número de acidentes. Conforme disse anteriormente, reitero, repito, reafirmo, a segunda frase, a segunda oração, no caso de por isso até Brasil, indicou a perspectiva, ou o candidato indicou, vou fazer isso, vou dar uma solução para os possíveis problemas referentes à lei seca. E é bom falar que, se são consequências, o candidato tem que falar daquilo que veio depois da implementação da lei seca. Comento agora a competência 4. Evidentemente, é o uso dos articuladores, esse bom uso, na verdade, o uso de palavras, expressões como dentre outros, que está aqui dentre outros, o que, essa sequência aqui de dois pronomes, por isso, tá? Um articulador e ainda tal questão, pronome substantivo, indica que o candidato, no mínimo aqui no primeiro parágrafo, demonstrou excelente domínio da competência 4. Passo agora ao primeiro argumento. E se o tema é efeitos da lei seca, eu vou ter uma consequência. É o esperado. Desde quando surgiu a lei, uma grande parcela da sociedade tornou-se ainda mais consciente dos perigos advindos da associação entre álcool e direção. Tal fato foi importante para a redução dos acidentes de trânsito vinculados à utilização de bebidas alcoólicas e para criminalizar quem dirige alcoolizado. Disse antes, reitero, repito, eu tenho uma primeira consequência, e é uma consequência positiva, tá? São apresentados dados referentes aos desdobramentos da lei seca e são dados positivos, né? Houve redução de acidentes de trânsito, o que já foi referido muito resumidamente, muito rapidamente no parágrafo anterior. Aqui, na primeira frase, eu tive uma trajetória histórica desde quando surgiu a lei. Dá uma ideia de continuação, tá? De uma trajetória, evidentemente, histórica. E ainda na primeira frase, houve a exposição, a apresentação da primeira consequência. Tá? A sociedade ficou consciente dos perigos oriundos ou advindos da associação entre álcool e direção. Esta é a consequência. A segunda frase começa com a estrutura de pronome mais substantivo, tal fato, e indica dados referentes à primeira consequência da lei seca. Vou agora para a análise das competências. Continua a correção gramatical. Não há erro de português, não há erro gramatical. Do ponto de vista da competência 2, eu tive a técnica da consequência. O que veio depois da lei seca? Efeitos, consequência. Tive ainda a trajetória histórica ali em desde quando, evidentemente. Parágrafo construído de modo brilhante, apresenta uma informação, que é a exposição, que é a consequência, e a segunda frase é um comentário. A ideia de que é um comentário é explicitada, fica muito clara quando a gente vê o uso de uma palavra como importante. O que é importante para um não é para outro. É óbvio que é uma palavra de opinião, é um modalizador, é uma palavra que comenta. A frase 2 é um comentário do que foi dito na frase 1. Mudando aqui a competência, eu tenho a competência 3. O tema da lei seca aparece em lei, não repete lei seca, fala lei. Tá? Ainda tem a ver com perigos, com álcool. Evidentemente, essas 3 palavras formam um campo semântico que indica que o candidato está falando, sem dúvida, da lei seca. Ainda na competência 3, eu tenho uma continuação do assunto, a progressão temática. O candidato fala de outro aspecto da lei seca, fala de mais alguns elementos. Evidentemente, ele apenas apresentou a lei no primeiro parágrafo. Agora ele indica a primeira consequência positiva, que, em tese, é a conscientização ou a maior conscientização por parte da sociedade. Na competência 4, eu destaco novamente o excelente uso de articuladores, desde quando dando ideia de tempo, evidentemente. Tal fato aqui, pronome substantivo, retoma, evidentemente, o que foi dito antes. E da ideia de finalidade, importante para a redução, a fim de reduzir.
Vou agora para o segundo argumento, ou terceiro parágrafo. Por isso, a fiscalização nas ruas da cidade, nas estradas, teve e tem um papel muito importante para a manutenção efetiva da lei seca. Dessa forma, fiscalizar e promover campanhas de conscientização vinculadas na mídia, redes sociais, televisão, rádio, entre outros, é um dos meios pragmáticos de se viabilizar tal manutenção. Numa análise aqui, eu tenho a segunda consequência. Na verdade, a segunda consequência é a fiscalização. Primeiro, consciência, tá? Apresentada a conscientização apresentada de forma brilhante no parágrafo anterior. A segunda aqui, consequência, a fiscalização. Se na primeira frase o candidato falar fiscalização, parará, papá, na segunda frase ele fala como é que se vai fiscalizar, tá? Ou como está sendo feita campanhas de conscientização, redes sociais, televisão, rádio, e-mails, é um meio pragmático para manter aqui a fiscalização. Ele indica ou como está sendo feita ou como deve ser feita a fiscalização. Muito bem construído, evidentemente, em duas frases. Parágrafo deve ter no mínimo duas frases. Continua a correção gramatical, a competência 1. Não há desvio da norma culta. Falando agora da competência 2, usou a estratégia de consequência, ainda deu uma prova concreta indicando como está sendo feita ou como se deve fazer a fiscalização, que é o tema deste segundo argumento, ou terceiro parágrafo. Adiante, falo aqui da competência 3. O assunto dos efeitos da lei seca é retomado por intermédio, aqui na frase 1, de fiscalização. A palavra fiscalização remete ao parágrafo anterior, a população está consciente dos perigos. Tá? Há um link. Tá? Primeiro a consciência, depois a fiscalização. É a segunda consequência, até porque estou no segundo argumento. Se a primeira frase apresentou, expôs a segunda consequência, a segunda frase indicou como está sendo feita ou como deve ser feita tal fiscalização. E mais uma vez, os articuladores muito bem usados. Por isso, tá? Esse articulador isso, esse pronome anafórico, pronome de retomada, consegue retomar o que foi dito antes. Dessa forma, tá? Aqui, dessa forma, entre outros, um dos e ainda tal manutenção. Destaco o brilhante uso de pronome mais substantivo. Retoma, mantém e continua o assunto. Vou para o último argumento agora. No entanto, deve-se ressaltar que há ainda uma imensa necessidade de melhorar a realidade presente. Os números de acidentes de trânsito e de mortes relacionados ao uso do álcool por motoristas ainda são altos e geram grande preocupação, uma vez que milhares de vidas inocentes são ceifadas devido à fiscalização ineficiente e à falta de conscientização. Eu destaco aqui esse articulador, no entanto, é um articulador adversativo, um articulador de oposição. E se o tema é efeitos da lei seca, tá? E antes foram apresentados dois efeitos positivos, obviamente eu vou ter agora um efeito negativo. Tá? Vejamos uma análise global, terceira consequência da implementação da lei seca. Obviamente, aspectos negativos, até porque se falou de positivo e positivo. Evidentemente, quando você apresenta o aspecto negativo, você apresenta o problema. Por que a apresentação de problemas é importante? Porque o Enem, na redação do Enem, requer-se que o candidato faça uma solução de problema. Deve haver uma solução de problema. Como solucionar o problema que não existe? Se não existir problema, você deve criar. Aqui o candidato indicou o problema. Quando da realização, no segundo dia da redação do Enem, vi na internet com muito desgosto professores de biologia, professores de matemática, falando que não havia como solucionar o problema relativo a efeitos da lei seca. Eu reitero, eram professores de matemática e de biologia falando sobre redação. Eu nada falo de matemática. Não tem por que falar de matemática ou de biologia. Mas vamos aqui adiante. Evidentemente, esta terceira consequência, os aspectos negativos vão de números de acidentes de trânsito e de mortes ainda são altos e geram preocupação. Este é o problema.
Estes são os aspectos negativos, brilhantemente bem indicado aqui pelo candidato. Na competência 1, eu reitero a correção gramatical, não há desvio gramatical no texto aqui do meu ex-aluno. Indo para a competência 2, estratégia argumentativa, foi de consequência, evidentemente. Mas se é aspecto negativo, eu tenho um confronto positivo anteriormente e negativo aqui neste parágrafo. E se é confronto positivo e negativo, eu tenho os aspectos negativos, eu tenho os problemas relativos à implementação da lei seca. Ele indicou os problemas aqui, obviamente os vai solucionar na conclusão. Na competência 3, eu tenho a apresentação de dados que estão fora da coletânea. Muito bom. Manutenção do tema, ele fala ainda de trânsito, de lei, de morte e progressão temática. Acrescenta, mantém o tema, manutenção do tema e progressão temática. Acrescenta informações que estão fora da coletânea. Competência 3, muito bem resolvida. Na competência 4, o uso de articuladores é genial. Começa aqui com no entanto. Depois eu tenho ainda a ideia de continuação ou continuação temporal, uma vez que, aqui, uma vez que, e tenho ainda o devido à fiscalização. Muito bom mesmo. Vou agora para o último parágrafo, para o quinto parágrafo, para a conclusão aqui da redação do meu ex-aluno. Por tudo isso, o Estado não pode se manter omisso em fiscalizar. Para tanto, a melhoria técnica, estrutural e laboral das polícias envolvidas na manutenção efetiva e eficaz da lei seca mostra-se mais do que necessária. Outro sim, viabilizar meios de locomoção alternativos é importantíssimo. Por isso, oferecer um transporte coletivo de qualidade e que atenda à necessidade a título de quantidade e de horários é crucial. Além disso, diminuir os impostos dos taxistas e oferecer condições de trabalharem de forma digna também é extremamente válido e plausível. Por fim, faz-se necessário ainda continuar as campanhas de conscientização sobre os perigos da associação álcool e direção. É brilhante. Eu destaco primeiro um número de frases. 1, 2, 3, 4, 5 frases. É muito bom. Na conclusão da redação do Enem, espera-se a solução do problema. Na verdade, ele indicou 5 soluções de modo genérico e 2 soluções completas. É o que eu começo apresentando. Na primeira solução de problemas, ele fala que o governo deve oferecer maior arcabouço técnico por meio de investimento em infraestrutura e em profissionais, a fim de garantir a eficácia da lei seca. Quem? O governo. O quê? Oferecer arcabouço técnico. Como? Por meio de investimento em infraestrutura e em profissionais. Para quê? A fim de garantir a eficácia da lei seca. Isso é uma solução de problemas completa. Vamos aqui à segunda. Governo e sociedade, quem? Devem viabilizar meios de locomoção alternativos. O quê? Táxis, transporte coletivo, objetivo, a fim de garantir a segurança daqueles que saem para se divertir. 2 soluções, a primeira completa e a segunda faltando aqui um item. Tá? Muito bem. Correção gramatical evidente permanece, não há deslize, não há erro de acordo aqui com a norma culta. O candidato fornece 2 soluções de problema completas. Mantém o tema e continua aqui, progressão de ideias. Ele traz informações novas. Por exemplo, essa ideia de diminuição dos impostos dos taxistas. Isso não estava na coletânea, é evidente. Isso é que eu chamo de progressão de ideias. Por último aqui, eu destaco o bom uso dos articuladores e foi tão bom o uso dos articuladores que os articuladores não couberam aqui na linha que eu destaquei. Mas eu destaco por tudo isso, para tanto, outro sim, por isso, além disso e vai por aí, por fim. Bem, esta foi a redação do ex-aluno meu que tirou 1000. Na verdade, ele tinha feito a redação em 2012, passou em medicina, em várias faculdades, inclusive no primeiro lugar, e fez o Enem de novo. Tá? E agora, se antes tinha tirado 900 e pouco, agora tirou 1000. Parabéns aí, Manfrini, muito obrigado pela gentileza. E você que está vendo o vídeo, eu espero você a partir do dia 13 de fevereiro, no curso Redação Nota 1000. Vamos juntos tirar uma nota brilhante e excelente no Enem 2014. Aguardo você. Um abraço.